Saudações, meus amigos. Iniciamos aqui mais uma transmissão do nosso programa A Voz do Comunismo. E o programa de hoje é baseado numa grande pesquisa que nós fizemos no nosso site A Página Vermelha, que foi recentemente também divulgado no blog AK47 e visa desmascarar um mito muito propagado, especialmente por pessoas de extrema direita, a respeito de um líder revolucionário chamado Pol Pot. Primeiramente, quem foi Pol Pot? Teria sido ele um revolucionário de esquerda? Um revolucionário de direita? Um revolucionário comunista? Afinal de contas, quem seria esse homem? Pol Pot liderou uma revolução, ou melhor, no caso dele nem mesmo pode ser dito que foi uma revolução, mas sim um golpe de Estado. Um golpe de Estado no Camboja, quando o país passava por um processo de revolução burguesa. Um processo de revolução burguesa que acabou sendo revertido para um processo de contra-revolução de caráter feudal, travestido com cores e fraseologia comunista. É importante frisar, senhores, que inicialmente o Khmer Vermelho, organização de Pol Pot, sequer chegava a ponto de se dizer comunista. Segundo eles, eram apenas revolucionários. Mas alguém poderia dizer: ah, mas Fidel Castro também não dizia que era comunista no começo? Ele dizia que era apenas um revolucionário? Sim. E de fato, o governo de Fidel Castro teve vários problemas. O sistema cubano teve vários problemas. E qual foi o principal problema? Foi exatamente não ter industrializado o país. Para ser mais exato, não ter sabido como barganhar com a União Soviética e com os países do leste europeu, a ponto de construir em Cuba uma usina que permitisse ao país chegar, por exemplo, ao nível do Japão, que é um país também, que é uma ilha, mas que, claro, teve muito mais acumulação de capital do que Cuba. Cuba é um país que tem grandes conquistas, tem uma excelente medicina, acabou com o analfabetismo, acabou com a fome, mas que infelizmente ainda tem esse problema que é o da falta de indústria, um mal de muitos países do terceiro mundo. Isso nós podemos dizer que foi, de certo modo, não porque o regime cubano tenha estabelecido uma política anti-industrial, mas talvez pelo fato de que eram revolucionários jovens que negligenciavam o papel da indústria. No Camboja foi totalmente o contrário. A experiência do Camboja não tem praticamente nada a ver com a de Cuba. O Camboja, primeiramente, esse sistema foi intensamente criticado pelos albaneses, em especial pelo líder comunista Enver Hoxha, lembrando que Enver Hoxha não estava alinhado nem com a China e nem com a União Soviética. Ele tinha uma política completamente independente das políticas dos demais países do chamado campo socialista. Os soviéticos criticaram Pol Pot. Os chineses inicialmente não tiveram um grande interesse nos cambojanos, porque eles sabiam que ali não eram reais revolucionários. Os vietnamitas, também, mesmo tendo prestado um grande auxílio ao povo cambojano, eles acabaram entrando em muitas discordâncias com o regime de Pol Pot. O regime de Pol Pot era um regime que, primeiramente, tinha uma espécie de chauvinismo, um chauvinismo muito forte, algo que é completamente estranho à doutrina comunista. Que chauvinismo era esse? Era uma política anti-vietnamita muito forte. Os vietnamitas eram perseguidos no Camboja, muitos deles acabavam retornando para o Vietnã em razão dessa política. Eles também enxergavam o Vietnã como aliados dos soviéticos. E quando o Camboja foi cooptado pela China, e só a partir de então eles passaram a se dizer comunistas, então eles chegaram a lançar várias provocações contra o Vietnã. O Vietnã que havia sido intensamente bombardeado e atacado pelas tropas dos Estados Unidos da América. Então houve uma guerra entre Camboja e Vietnã, onde o Vietnã foi até lá
depor Pol Pot, e até hoje no Camboja existe até um monumento de gratidão do povo cambojano ao povo vietnamita, onde eles agradecem por ter derrubado esse regime. Era um regime que praticava uma política contra a inteligência do país, né, contra os intelectuais. Há muitas histórias, né? Claro que muitas são inventadas, mas de fato houve todo um expurgo contra pessoas das grandes cidades, a ponto de lançar muitos ao campo. Isso é absurdo, isso é completamente antimarxista. Vamos ver aqui o que é que diz o Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, a respeito do que deve ser um país socialista. Aqui é colocado o seguinte: expropriação da propriedade latifundiária e utilização da renda da terra para cobrir despesas do Estado, imposto fortemente progressivo, abolição do direito de herança, confisco da propriedade de todos os emigrados e sediciosos, centralização do crédito nas mãos do Estado, por meio de um banco nacional com capital estatal e monopólio exclusivo, centralização do sistema de transportes nas mãos do Estado, e aqui vem o principal: multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado, desbravamento das terras incultas e melhora das terras cultivadas segundo um plano geral. Trabalho obrigatório para todos, constituição de brigadas industriais, especialmente para a agricultura, organização conjunta da agricultura e da indústria, com o objetivo de suprimir paulatinamente a diferença entre cidade e campo, educação pública e gratuita para todas as crianças, supressão do trabalho fabril de crianças, tal como praticado hoje, na época de Marx, integração da educação com a produção industrial. Ou seja, aqui os fundadores, os pais fundadores do comunismo, citam em diversas necessidades a necessidade da industrialização, a necessidade da constituição de brigadas de trabalho industrial. E isso não é o que foi feito no Camboja. O Camboja, o Khmer Vermelho, para ser exato, eles não se diziam comunistas, eles não promoviam a industrialização, eles mantinham a política anti-industrial e, consequentemente, esses três elementos demonstram que a sua política tinha um caráter anti-marxista. Além dessa política de caráter anti-marxista, eles cultivavam ainda o chauvinismo, eles cultivavam rivalidades nacionais em um plano oficial, no caso contra o Vietnã, e depois foram utilizados pela China para combater os soviéticos, ocasionando aí uma guerra entre os dois, de modo que isso demonstra que de comunistas eles não tinham absolutamente nada. E o que é mais interessante é que quando Pol Pot foi deposto pelos vietnamitas, o que aconteceu? Ele foi se refugiar no país mais anticomunista que havia no Sudeste Asiático, que era a Tailândia. E é ainda, pode-se dizer. A Tailândia possui bases do exército americano, bases dos fuzileiros navais americanos, e é um país voltado para sediar tropas norte-americanas. Um país que inclusive sofre muito com a questão da exploração sexual de mulheres por tropas dos Estados Unidos, um país que é uma colônia dos Estados Unidos. E alguém pode dizer: ah, mas quantos milhões matou Pol Pot? O número de milhões ou de milhares é incerto, uma vez que muitos dos cambojanos mortos foram mortos também durante os bombardeios dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Por quê? Porque o Camboja e o Vietnã são países vizinhos, para quem aqui não tem noções de geografia. E muitas vezes eles erravam os bombardeios, às vezes também os Vietcongs iam se esconder em território cambojano. Então o que foi que aconteceu? De repente um país onde o anticomunismo era muito forte, onde nós tínhamos a presença de tropas americanas, recebe um suposto líder comunista. Após algum tempo,
Pol Pot volta ao Camboja como um guerrilheiro ilegal, diga-se de passagem, apoiado por ninguém mais, ninguém menos, senhores, do que Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Então, sempre que vier esses direitistas ignorantes aí, sempre que aparecer um anticomunista dizendo que Pol Pot era um comunista do mesmo nível de Stalin, de Lenin, de Mao Tse-tung, esfregue na cara dele que Pol Pot foi apoiado, foi financiado por Ronald Reagan e por Margaret Thatcher. E isso quem diz, isso não é nenhum conspirólogo não. Isso está devidamente registrado e comprovado pelo jornalista australiano John Pilger. John Pilger tem um excelente artigo onde ele comprova a relação entre Pol Pot e Ronald Reagan, onde ele comprova a relação entre Pol Pot e Margaret Thatcher. O Khmer Vermelho, aliás, e isso é algo público hoje em dia, chegou a ponto de ser treinado e receber minas terrestres, minas Claymore, minas de alto poder destrutivo. Foi treinado pelo SAS, o Special Air Service, quer dizer, uma tropa de elite das Forças Armadas da Grã-Bretanha. Quer dizer, uma tropa de elite do imperialismo treinando supostos comunistas. E as pessoas querem dizer que Pol Pot era comunista. Isso não existe. Isso não bate essa ideia. Ele chegou a receber milhões do governo de Ronald Reagan, que queria criar uma espécie de... que queria desestabilizar a presença soviética na área e também atacar a partir daí o Vietnã, queria desestabilizar o Sudeste Asiático. O Khmer Vermelho, mesmo quando o príncipe Sihanouk retornou ao poder no Camboja, chegou a ter um assento nas Nações Unidas. Um grupo rebelde, terrorista, financiado pelos Estados Unidos e ajudado pela Grã-Bretanha, com um assento na ONU, que era algo que os países alinhados com a União Soviética e a própria Albânia contestavam isso aí. Então, quer dizer, quando a pessoa diz que Pol Pot era comunista, a pessoa está dando um exemplo lamentável de desinformação. E o mais lamentável é o que? É ver que ainda há algumas pessoas que têm embora felizmente muito poucas pessoas que ainda têm alguma espécie de reverência pelo governo de Pol Pot. Normalmente adolescentes, em sua fase da puberdade, ou que não amadureceram o suficiente no plano intelectual e que, devido aos seus impulsos, aquela coisa de vontade de matar quem discorda dele, acaba encontrando uma espécie de exemplo em Pol Pot, que nunca foi tido como exemplo para o Partido Comunista Soviético, nem para o Partido Comunista Chinês, nem para o Partido Comunista nenhum. Então eu não sei por que é que essas pessoas fazem tanto barulho acerca de um líder que nunca teve influência nenhuma no movimento comunista internacional. É importante lembrar que na Indonésia uma ditadura sanguinária logrou destruir praticamente todos os comunistas. Isso também aconteceu nas Filipinas, como ainda acontece hoje com a repressão ao Partido Comunista das Filipinas, a ponto de eles pegarem em armas para combater o governo, e acontece na Tailândia e na Índia. E podem ter certeza, senhores, de que as vítimas destes regimes são muito maiores do que qualquer Pol Pot, do que qualquer movimento no Sudeste Asiático. Obrigado.